Olá, olá, olá. Calor, não, está calor. Está uma brasa em Lisboa. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Afroberry. Hoje decidi trazer o queridíssimo e talentoso Paulo Pascoal. Existe um tabu na nossa comunidade africana, principalmente acerca da homossexualidade. E tu, como sempre foste bastante, sempre não, mas foi uma construção da tua identidade dentro da homossexualidade, sendo homem negro, e eu achei que seria super importante trazer-te aqui também para falar sobre isso com muita gente que me segue dentro da comunidade. Há muita gente jovem que certamente passou se calhar algumas das experiências que tu passaste há uns anos atrás, e tu já és de uma geração completamente diferente, onde esta aceitação era quase nula. Agora cada vez mais se fala destes temas da aceitação, da igualdade de género, e eu achei que era interessante trazer-te aqui, por isso bem-vindo. obrigado pelo convite e claro, é isso mesmo, é uma construção que vai-se fazendo e é um work in progress, portanto também não é um trabalho que eu acho que termine. Sim. À medida que vamos alcançando alguns objetivos ou algum esclarecimento em relação a algumas coisas, chegam outras, né? E acho que a questão da homossexualidade, num debate que se abre também a questão de ser um homem negro, de toda uma educação católico-cristã que tive, de ser africano, de ser um africano imigrado, que vive. Então são muitas questões que tu, na verdade, passas. Sim. Tens o recorte de seres africano, ser um negro, um homem negro, o recorte do género, ser negro e homossexual, e depois também há um corte da religião que também tem sempre um grande impacto nisso, ou seja, tu tens três recortes para seres oprimido e rejeitado nesses três sentidos. O que é que te desenvolveu primeiro? O homem negro, o homem gay ou o homem religioso? Ou como é que te desenvolveste? A minha construção, não sei, eu às vezes tenho a sensação de estar a fazer o processo inverso. Né? Porque eu nasci em Lisboa, mas eu fui ainda bebê para Angola, porque os meus pais são angolanos. E então até os meus 12 anos eu cresci, considerando, vamos dizendo, tipo, num habitat natural, né? Que a consciência negra não era propriamente um assunto, exato, estavas no meio dos teus, estava no meio dos meus, com a minha família, portanto nunca sofri qualquer tipo de preconceito nesse sentido. Comecei sim a sentir muito cedo o preconceito em relação a ser gay, né? numa idade ainda muito miúdo, né? por ser mais sensível ou por não ter se calhar os interesses mais comuns nas coisas que estavam identificadas como sendo masculinas e tal, e eu brinquei com bonecas e... Pois, eu vi uma conversa tua no TEDx Angola, que tu falavas da tua experiência, foi bastante emocionante, fiquei bastante emocionada, estavas a partilhar a experiência da tua avó, ter dado uma boneca para depois as costas, e depois a partir daí tu começaste a ver que tinhas interesse em brincar com bonecas, e isso foi um choque, começou a ser um choque para a tua família, na tua dinâmica familiar. Sim, era muito curioso porque já não era surpresa para ninguém, mas ainda havia mesmo assim uma necessidade muito grande de oprimir essa minha tendência. E então as pessoas sabiam que eu brincava com bonecas, eventualmente até sabiam que cada vez que eu estivesse no meu quarto e tal, estaria se calhar a maquilhar-me a brincar com bonecas, a fazer a cena assim, mas isso depois também foi, digamos que melhorando com o tempo, né? Passou a ser uma coisa renegada, ou que as pessoas agiam de maneira às vezes até agressiva para o tentarem evitar. Há uma coisa que passou a ser aceito dentro do seio familiar, mas que não saía das paredes de casa. Eu passava para a rua e era o Paulinho que ia jogar a bola. Sim, tinhas só o Paulo, claro, tinhas de ter as tuas atitudes masculinas para te afirmar, não é? Mas em casa tu eras tu, era só em casa, em mas eu lembro-me muito miúdo ainda, com 8 anos, tipo, fazer brincadeiras como fazer uma espécie de apanhado, pegadinha a um vizinho meu novo, e fingir que era a Paula, que era a menina, para poder namorar com o miúdo. E então, na verdade, apesar de todo o setting social, né, houve um lado de mim que nunca, se calhar um pouco de maneira inconsciente, ainda assim buscava esse entendimento, mas isso também depois foi mudando,
porque eu lembro-me de quando era tipo, na pré-adolescência, eu tive namoradas durante a minha adolescência toda e eu era super apaixonado pelas minhas namoradas. Sei, mas também ainda estavas a descobrir e paquerava e fazia coisas mesmo loucas. E até eu tenho uma crush em ti, estás a morrer. Aliás, eu disse a toda a gente que ia entrevistar, toda a gente não, às minhas amigas que ia entrevistar, aquele bonzão, aquele girão, toda a gente elogiou muito. Mas sabes que depois quando tens esta postura de bonitão, musculado, negro, nunca associam a tu seres gay, estás? E tu... é a minha coluna. Não, e tu vivendo e desenvolvendo nesta parte artística, tiveste muitas reticências em revelar esta tua verdadeira identidade como Paulo Pascoal, homem gay assumido? Sim, e hoje em dia ainda tenho, porque é incrível porque acontece-me recorrentemente que quando alguma coisa não ocorre exatamente da maneira como eu tinha previsto, associas que é por causa disso? Eu culpo-me sempre, e culpo sempre de maneira, eu acho que, por exemplo, como o meu trabalho como ator, que às vezes não faço mais projetos, não só por ser negro, mas por ser negro gay. Acho que essa questão de eu, sem querer, né, a minha imagem em si, aquilo que eu promovo e que faço questão de promover, a emancipação, né, da minha identidade, e eu tenho que poder honrar-me e conseguir ganhar um espaço sendo homem, negro, gay, africano, todas essas construções e os rótulos todos. Essa identidade maioritariamente, digamos, minoritária, né? E então, muitas vezes quando... E já não é uma construção feita por mim, é uma coisa que aconteceu por pessoas em produtoras, em ambientes de trabalho. Eu sei que te condicionam num bocado. Vão dizendo, não sei o quê, porque isto, porque aquilo. E eu não consigo perceber, e então o que eu aprendi foi a conseguir de alguma maneira reinventar-me e há uma necessidade ou quase uma obrigação de constante reinvenção, que é para não ficar enquadrado na caixinha, né? Porque eu gosto da ideia de alguém pensar em mim como um negro gay, mas que não associe isso quando me vê. Né? Sim. E, por exemplo, enquanto acontece muitas vezes no meu trabalho como ator que já disseram, não fazes uma novela porque foste muito verbal sobre a tua homossexualidade. Eu fico tipo, what? Mas depois vem um realizador francês ou um realizador do outro lado qualquer que não sabe disso e que me escolhe... Valoriza e vê pelo teu trabalho só. Percebes? Exato. E então... E eu acho que é isso, it's a work in process, é uma coisa que tenho que estar sempre a trabalhar e tenho que estar sempre a tentar não me culpar, que eu também sofro um pouco dessa globalização católica cristã, porque eu sou um rapaz de seminário, eu saí da Angola para estudar para um seminário em Espanha e vivi lá há alguns anos, eu só saí de lá já com 17 anos que fui morar para Nova Iorque. E então tive uns anos muito intensos, era um seminário, internato, estudar teologia, tudo mais. E então interiorizei muito as convicções que eles têm. Essas convicções e hoje em dia trabalho muito também em tentar desconstruir. Então quando é que te revelaste? Se tiveste esse percurso católico, não é? Quando é que tu revelaste, tipo, não, eu sei, estou a aprender isto, mas eu sou assim, não me enquadro dentro destes padrões? Eu insisti na mentira, ou seja, na negação, durante muitos anos. A minha adolescência toda era assim mesmo, tendo namoradas, eu sentia aquela coisa que mas a maior parte, não sei o quê, mas preferia sempre ter a namorada e apresentava mais fácil, não era? Para te encaixar, integrar. Apresentava as namoradas à família e não sei o quê, e gostava delas, mas sabia que havia um lado obscuro que eu considerava um lado obscuro, né? E essa descoberta depois foi feita com mais rigor, se calhar. Por acaso começou em Lisboa, porque no processo entre sair de Espanha para Nova Iorque, passei cá uma temporada em Lisboa e aí foi quando descobri o Finalmente e descobri os shows de travestis, de drag queens, conheci a Nima, a Janinha e a Débora Cristal.
E falta-me uma, a Samantha. Ok. E então, por assim, né, que eu vim pensar, bem, como é que é possível essas pessoas que coragem... Têm de se revelar e ser Mas parecia um mundo bastante clandestino. Sim. E para aquilo que eu tinha como objetivo para a minha vida era tipo, no. E eu sofri também o receio, ainda recentemente falei sobre isso numa palestra, que eu tinha o receio de que a evolução natural do homem gay fosse tornar-se uma drag queen. Ah, sério? E então era tipo, agora que eu já sei, tipo, there is no way back. Ok. E sofria um pouco com isso, que era dizendo, ai meu Deus, tenho que tentar controlar essas malas, controlar essas vontades, controlar... E depois foi quando surge Nova York. Que é um poço de liberdade e de expressão e tudo, não é? E eu lembro-me de chegar a Nova York e estar a morar com os meus pais, que na altura moravam lá, em Queens, e vivíamos em New Hyde Park, é uma zona tipo, ainda longínqua. Depois de Queens ainda havia mais um bocadinho, que era uma zona de embaixadas e diplomatas e não sei o quê. E há um dia que o meu padrasto, né, porque o meu pai biológico foi assassinado, tinha 16 anos, é muita história, mas pronto, diz, bora dar uma volta pela cidade. E por acaso é curioso porque essa volta pela cidade foi-nos feita pelo pai do Anselmo Ralph, o senhor sério? Que era colega do meu pai de trabalho. E lembro-me que ele é que nos conduziu a Manhattan, e ao chegar a Manhattan eu lembro-me de estarmos ali na zona de Chelsea e de repente eu começar a ver as bandeiras com o arco-íris e homens de mãos dadas e uns caizinhos e eu que estava assim meio que a dormir, estás a ver? E de repente olho pela janela e era tipo, sabes, era como se o sonho de glitter tivesse, sabes, eu estava numa espécie de estado alfa, que eu não queria acreditar que estava a ver aquilo e lembro-me de marcar tudo com muita exatidão e pensar, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar aqui. E porque havia essa naturalidade, né? Era uma zona em que tu vias os homens andarem de mãos dadas. Sim, já não havia aquela... Sim, completamente naturalizado. E aí foi quando comecei nessa jornada para mim também de, ok, aceitaste, não é? Yeah, there's no way back. Sim. Eu quero ser isto, eu quero viver isto, eu não quero ter aquela vida dupla, porque imagina, sendo de Angola, muitas vezes, eu mesmo depois de estar a morar em Nova Iorque e já tendo consciência de que era gay, que depois também questiono muito se sou gay, se sou não binário, se percebes, tenho alguma, ainda estou nessa descoberta também, obviamente que eu tenho uma relação e amo o meu namorado e até caiu-me assim um anjo do céu, um beijo, mas depois fui de ok, não, isto agora tem que ser vai ser diferente, eu quero explorar esta... Não, e tens que explorar para tu, acho que através da exploração tu crias a maior liberdade, porque depois tu acabas por te aceitar. Andamos em negação durante muito tempo relativamente a muitas coisas e às vezes a vida tem uma forma muito interessante de pôr as coisas mesmo à frente como te aconteceu e tu ficaste tipo, pronto, agora não posso negar, agora não posso negar, eu sinto mesmo isto. Mas esse sentimento e essa construção foi sempre um bocado solitário. Sim. Porque não podias partilhar, na verdade, ou tinhas uma pessoa, algum confidente que tu pudesses partilhar essas tuas experiências? E eu escolhi, e eu tenho uma família ótima que nunca fez disto assim um bicho de sete cabeças. Pronto, houve sempre aquelas pessoas que reagiram mal ou que, não estando eu presente, fizeram comentários menos agradáveis. É falta de conhecimento também, não é? Sim, é exatamente isso. E que, pronto, depois há toda uma construção familiar também, nós angolanos, sabes, não sei como é que é contigo, mas a minha família é uma família de alguma maneira, tipo, somos muito próximos e a família não é só o pai e a mãe, não é só o imediato, os primos, os vizinhos, os filhos dos vizinhos. A comunidade africana em geral acho que vive assim um bocado desse... E importamos-nos muito com o que os outros vão pensar, né? E então eu durante algum tempo da minha vida tinha muito essa preocupação, tanto que eu comecei numa carreira pública exposta, né? como cantor e ator e não sei o quê, cedo, né? Tipo assim, a explosão da minha carreira foi por volta dos 19, 21 anos. Era muito miúdo e tinha essas dificuldades todas em ainda conseguir aceitar-me em plenitude e não estava confortável com a ideia das pessoas saberem porque
achava que isso ia prejudicar a minha família e que as coisas não iam correr bem. E então foi assim um processo, sim, foi muito doloroso, foi muito solitário, porque houve muitas coisas que aconteceram nessas alturas que eu omitia. Ou seja... Pois que nunca podias ser realmente sincero 100%. É sim, porque também eu não tinha exatamente o tipo de educação que eu pudesse chegar, por exemplo, a minha mãe e dizer: olha mãe, tipo, conheci um gajo numa aplicação e fui ter com ele, não sei onde. Tipo, nem pensar, a coisa que eu mais queria era tentar mostrar aos meus pais que mesmo sendo gay, eu conseguia ter uma relação séria, católica e tal, sabes, normativa. Sim, para que eles não pensassem que fosse só uma coisa de promiscuidade, que fosse uma coisa séria. Aquela ideia a ideia que passa, né? Que somos promíscuos, que é só doenças, que é só não sei o quê. Não são capazes de estabelecer como relação, casal, como dizem que um ano numa relação gay é equivalente aos anos de cão, né? Sério? 7, é? Não sabia, não sabia. Então eu fazia muito por tentar também contrariar essa expectativa ou essa construção social que havia sobre os gays, e isso fazia-me ganhar muitas resistências em relação também à própria comunidade. Então, se me deparasse com pessoas ou com homens gays que tivessem de alguma maneira, ou que eu reconhecesse nelas uma cena de mais promiscuidade ou de abuso, de excesso, por exemplo, de drogas, eu não sei o quê, ou, percebes, eu retraía-me e já achava que aquilo não era para mim e tal. E então, isso também tiveste que explorar, não é? Porque dentro do mundo gay existe uma panóplia de coisas que tu podes ser, e acho que o que acontece é que nessas comunidades ou é o gay bicha, estás a ver, ou é o gay que se gosta de maquilhar, ou é o gay que... Existem muitas coisas. Sim, percebes? Há muitos homens bem másculos e são gays, tipo... Sim, eu acho que a própria comunidade LGBT, sofre muito esse preconceito. Mesmo dentro da própria comunidade tens, por exemplo, os bears que não gostam de drag queens, e tens as drag queens que não gostam de trans, e tens... Portanto, há um pouco também essa questão, porque eu acho que quando pensamos em nós como comunidade, temos que defender um bem-estar comum, né? E não podemos repetir um padrão de discriminação para dentro, ou seja, há os homens que são masculinos, né? E que só querem andar com os masculinos e que reprovam os homens mais afeminados. Exato. E então, isso são todos exercícios que eu também durante tiveste de desconstruir, tive que ir desconstruindo pouco a pouco e ia percebendo quem é que eu era, e hoje em dia estou confortável completamente na minha pele, já tentei, na plenitude. Sim, visto-me como mulher se for necessário, estou com os meus amigos másculos, estou com os meus amigos mais afeminados, estou com bears, estou com toda a gente, estou com toda a gente, aceitas toda a gente. E também sinto que essas pessoas aceitam-me, né? Sem a referência de estar associado a mais uma categoria, mas como pessoa, como o Paulo, porque a mim só me interessa isso, na verdade, né? Quando eu começo a perceber que estou num grupo e que já estou a ser posto de lado, porque, ou porque estou mais magrinho, ou porque tenho mais músculos, ou porque tenho um cabelo não sei o quê, ou porque uso brincos, ou porque... Então não é porque não tens de estar ali. Queria malária e fiz-me de drag e então já não sou tão atrativo porque vesti-me de mulher, então eu penso, se calhar não é aqui, não é? It's not here. Não, mas é um trabalho constante, né? Trabalhar porque realmente nós nunca sabemos quando de repente o preconceito cai sobre nós inconscientemente, e eu passo muito mal quando me reconheço dentro desse preconceito. Sim, eu percebo. Já agora eu queria falar, por causa disto, de tu te revelares e agora tu seres tu na plenitude. Quando tu te revelaste gay para a comunidade angolana em específico, como é que foi? Porque tu, sendo artista, as pessoas já te conheciam com a parte da música, modelo, pronto, tu fizeste muita coisa, ator depois, ou seja, neste seguimento tu tiveste basicamente em tudo, teatro, já fizeste tudo e mais alguma coisa. Mas quando alguém se revela, aliás, nós vemos muitos artistas mundiais que demoram anos e anos a revelarem essa parte da identidade deles,
porque sabem que vão ter consequências a nível de publicidade, de arranjar mais trabalhos. Não é triste? É triste e infelizmente ainda acontece, e o mais chocante para mim é que acontece mesmo dentro do próprio meio artístico. Acho que o pior preconceito ainda, porque eu decidi ser artista por achar que eu, sendo artista, teria essa liberdade de explorar todas essas variações que existem em mim, todas essas identidades, que depois há variações na nossa identidade, né? Eu identifico-me com tantas coisas e ainda quero fazer tantas coisas que, né? É como a questão de agora, por exemplo, estar mais dedicado, agora estou em Portugal há 5 anos, tenho uma consciência negra muito diferente daquela que tinha quando morei nos Estados Unidos, porque era diferente. E eras mais jovem também, era todo um contexto diferente, e nós vamos crescendo e vamos tendo outro tipo de pensamentos. E muitas vezes, por exemplo, vou para esse tipo de encontros e vou para esse tipo de convívios e reparo que as pessoas que defendem a questão, ou que promovem o panafricanismo, que promovem a questão da consciência negra, são homofóbicas. Percebes? Não considero. Então para mim é sempre um desapontamento, sabe? Como tenho que fazer um reset novamente, que é fazer o exercício de não julgar essa pessoa pela sua falta de informação, fazer o exercício de não me auto-julgar porque não me sinto incluído, né? E então é como tipo ter uma história que tu, fora tipo alguns maioritariamente escritores americanos e mesmo alguns africanos. Tivemos agora o falecido Benavanga Mainana, que faleceu agora em maio, que era um escritor do Quênia, e ele faleceu e 3 dias depois de ter falecido a homossexualidade foi considerada crime no Quênia. Né? Mas depois tens o caso, por exemplo, de um James Baldwin, que sempre foi super aberto sobre a homossexualidade e não sei o quê, que tem um legado incrível. Mas depois tens, por exemplo, toda a gente que deu força ao movimento panafricanista, quer no início do século XIX, do século XX, como agora, até o século XXI, né? Tem tipo os Du Bois da vida, os Kwame Nkrumahs, os Patrice Lumumbas e não sei o quê, que eu fico tipo à procura nas biografias a ver um rasgo de homofobia, assim, que é para eu poder pensar, ok, esta pessoa defenderia-me no mundo, estás a perceber? Esta pessoa podia contar com esta pessoa e com aquela não, porque há muita gente que... muita gente que a história, né, nos ensina, ou que outros não, né? O Du Bois, por exemplo, nunca chegou a chegar ao universo académico, e muitos outros contribuidores de cultura afrodescendente que não chegaram a fazer, não chegaram, né, ao meio académico, que realmente, eu fico sempre como ter ouvido, por exemplo, que o Bob Marley era homofóbico, e para mim foi tipo, sabes, foi um murro no estômago, e isso é alegadamente, eu também não sei, não consigo alegadamente, né? Mas mesmo fora disso, da questão da homofobia, considerar, por exemplo, os homens que eram pró-África e pró-liberação africana e direitos igualitários e não sei o quê, mas que batiam nas mulheres, mas que tinham, percebes? Então, ou seja, era um contrassenso, não é? Sim, e eu tento fazer sempre esse exercício de não ter essas contradições, percebes? De não... Mas sabes, eu acho que, pelo menos a mim também se passa a mesma coisa, quando tu passas uma vida toda de opressões, tu mesmo que depois entendas, faças estudos sobre isso, tens sempre inseguranças, sabes? Tipo, voltas a ser aquele menino inseguro que eras quando sofrias essas opressões, e acontece muito isso, estás a ver? De repente sou outra vez aquela miúda que sofria aquele racismo e não sei o quê. Porque por mais que tentemos nos libertar disso, é uma parte que faz parte da nossa identidade, não é? Fica um registro. Fica sempre, porque são os anos mais traumatizantes da nossa vida que nós nos construímos, a nossa identidade é construída, então é uma coisa que nós não podemos ignorar. Na verdade é só aceitar. Eu agora já não dou tanta importância, porque eu achava que eu antes dava se calhar muita importância ao que os outros diziam,
mas tinha a ver com como eu cresci, no contexto que eu cresci, nas experiências que eu cresci, e era um bocado. Mas agora, eu reparei que conforme vou crescendo e amadurecendo, já não preciso dessa validação externa, como antes eu precisava sempre. Claro. E, por exemplo, contextos assim desconfortáveis, como estavas a dizer, ou que são homofóbicos ou que são racistas, eu já me desfaço disso, já não tento estar lá, estás a perceber? Antes tentava. Mas é isso, eu acho que mais do que tentar não estar é realmente não promover também. Sim, porque eu não posso continuar a promover o discurso, por muito bem que essa pessoa, e que há essas variações, lá está, tipo, há pessoas que fizeram muito bem na ciência e na literatura, mas que de repente estão numa outra área e há um recorte daquela pessoa que não gosta. É como saber tipo, que a Nina Simone foi uma péssima mãe. Sim. Sim, vi o documentário dela há pouco tempo e isso... Mas não dá para retirar o mérito dela realmente ter sido uma mulher com que se emancipou e que contribuiu para a música e não sei o quê, mas de repente foi uma péssima mãe. E como é que tu vais gerir essa... No caso da Nina Simone, foi também com os traumas que ela começou a ver do racismo, sendo ela artista, que passava, que antigamente era muito, mas muito mais evidente nos Estados Unidos. Sim, porque ela surgiu numa América, né, do Jim Crow, e então toda aquela questão da segregação dos negros e dos brancos, mas depois lá está, tipo, nós não podemos, agora estamos no século XXI, e não podemos continuar a dar vazão a esses mesmos padrões. Então acho que já há uma obrigação cívica mesmo, tipo, de todos temos que trabalhar por muito desconfortável e que se calhar não aceitamos completamente, já não podemos gratuitamente sair para agredir. Sim, e dizer, já não podemos. Isso hoje em dia já nem faz sentido, porque hoje em dia há tanta informação a ser lançada que só não sabe quem não quer, mas vês, quando tu tens um Trump como presidente de um país, quando tens um Bolsonaro como são pessoas que pessoas ainda acham... Percebes? Sim. Isso já não podia ser, isto devia ser um crime já, pronto, percebes? Que acho que... Mas estás a ver, ainda há tantos países que ainda se está a discutir se pode casar, casais do mesmo sexo, outros aprovam, outros não aprovam. Parece que às vezes temos tanta informação, mas cada vez mais atrasados somos, sabes? Tem sempre essa sensação, todos os dias este país finalmente permitiu casais ser... Mas porquê? Porque é um trabalho que, imagina, isto é tudo uma consequência da nossa formação, educação sociológica, católica, cristã, mulher, igreja, né? Pronto, foi por causa, não sei Adão se e Eva. O Adão e Eva, porque ainda esta semana era notícia que o Vaticano lançou um documento, como é que se diz, fez um congresso e então lançou um documento para debater sobre a questão da identidade de género, que eles não consideram, ou seja, não aceitam nenhum outro tipo de género que não seja homem, mulher. Portanto, não há variações nisso. E é um pouco hipócrita, porque de repente temos uma instituição que foi durante muito tempo a instituição, que fez essa, que eu digo muitas vezes, é tipo, a Igreja Católica teve um controle, se calhar, absoluto durante muito tempo, né? Era um trabalho muito perto das cortes, dos sítios todos. Sim, era uma forma de controlar um bocado a sociedade, mas ainda controla muito, não é? E a questão da homossexualidade, por exemplo, surge como pena, como ato abominável no livro do Levíticos, né? No 18:20 e depois no 20:23, em que o Levíticos é um livro que é o mandado de ordens que se desenvolveu durante o Éxodos, que é o terceiro livro do Torah, que é o terceiro livro do Torah, que é o Último Testamento. E então há um parágrafo que diz que o homem que tem sexo com um homem em que um deles finja que está a ser uma mulher, isso é um ato detestável. E por causa disso, estamos a falar de 500, 600, sei lá, anos atrás, anos de Cristo. Sim. Isso se tornou que é um livro de... Mas só quer dizer também, desculpa interromper-te, mas só quer dizer-se que na época já existia
só que não se compreendia. Exatamente. Ou seja, não é nada de novo. Porque afinal é só uma opinião, não é? Sim, dizer que é diferente é uma opinião. Antigamente havia só um livro de referência. Exato. Estás a perceber? E um livro que foi feito de uma maneira, porque essa é a própria igreja, que é um livro feito pela igreja, não é? E era a própria igreja que reconhecia esse ato dentro dela própria. Então, para não tentar passar aquilo para fora, criavam essas cláusulas interiores. Sim, essas condições para porque eles já reconheciam isso como sendo um pecado, como sendo um abuso, porque eram pessoas que são supostas ser o mais perto do sagrado. Sim. E vieram mostrar que são só humanos. E é difícil dizer isso, mas a Igreja Católica tem sido uma instituição bem criminosa, né? Com toda essa questão de continuar a julgar e passarem uma palavra de não julgamento, mas depois continuarem a julgar e continuarem a perpetuar uma doutrina que não faz sentido nos dias em que estamos a viver. E o mais triste é ter, eu sinto muito isso, principalmente quando vou para a África e quando estou com que é, pá, malta, não vamos continuar a alimentar essa mente colonizada. Temos que sair daí e temos que respeitar-nos e temos que promover-nos e deixar, porque o facto de alguém ser gay não afeta nem na capacidade intelectual, nada, profissional, nada, é só uma... Então, não tem nada a ver, estás a ver? E é muito chato. Eu ainda estou tipo, com 36 anos. E tens de estar sempre a justificar constantemente isso, não é? sempre a debater-me sobre isso. E faço com todo o prazer, porque eu acho que é importante. Sim, mas sabes o facto de toda a gente estar sempre constantemente a perguntar quem és tu? Cansa um bocado também, eu percebo isso na minha negritude, tipo, de onde é que és, eles querem mesmo saber de onde é que és. Contigo é de onde é que és, o que é que tu és, é sempre... Não, e depois eu tenho uma vida absurda mesmo, esquece, tipo, eu nunca consigo ser encaixado nas boxes e depois o que acontece é que tipo, há pessoas realmente que têm essa predisposição para tentar conhecer mais e há aquelas que desistem. Te eliminam logo. Exatamente, e tenho que estar sempre preparado que, pronto, que isso pode ser uma opção, que não vou conseguir fazer parte, e é uma pena para mim, porque eu gosto de interagir com as pessoas. É super simpático o Paulo, não há nada para não gostar, não há nada para não gostar. Olha, e a tua prestação na tua cara é estranha, como é que foi? Como é que surgiu esse desafio? Assim, a título de curiosidade agora. Surgiu, a minha gente ligou-me a dizer, olha, tem aqui um programa, Tocaram-me na Excelência, que eu já conhecia o formato, que é um formato para imitarmos cantores e músicos, celebridades, né? Sim. E então ela disse, acho que era fixe para ti, não sei o quê. Eu disse logo, ok, quer dizer, não disse logo, acho que levei para aí um dia assim a decidir. Sim, mas nem pensaste assim tanto... Sim, foi mais tipo, quero fazer isto, não quero fazer isto, porque eu estava a dizer que eu já nem sequer canto na casa de banho, né? Estou-me a tornar um pouco boring, já não saio à noite, deixei de beber álcool. Estás mais velho, ficar mais velho, fiz muita festa, muito tempo e agora de repente assim mais tipo... Chill. E então pensei, bem, numa altura em que nem sequer bolas de dança, não canto nem sequer em casa, não ouço música aos berros, não sei o quê, e fazer um programa em que o meu talento vai ser julgado com base nisso, tiveste medo? Tive um bocadinho, porque ainda por cima era para Angola e pensei, se isso me corre mal... Como é que o público agora te recebe? Nunca mais. Já sabe, pronto, de todo o Paulo, toda a tua existência, eles já conhecem, mas agora como é que te recebem? Já não estás também lá há algum tempo, não é? Já não vou a Angola há 5 anos. Eu acho que o público angolano, nós temos assim uma relação, não sei, eu sinto que as pessoas têm-me num lugar muito bom, respeitam-me muito, que as pessoas reconhecem-me de uma maneira benevolente, né? Percebem que eu já passei por uma série de obstáculos e não sei o quê, e então estão ali, estão um pouco ligados, eu sinto muito essa força de dizer, pá, mas é bom ver que ainda continuas e estás a fazer e que não. Mas depois já, por exemplo, a questão da sexualidade, que, por exemplo, as pessoas mandam muito mais mensagens privadas do que comentam. Que há também aquele receio de, vou dar ali uma força, mas não quero ser associado. Que gostam. Não vou seguir, não vou comentar publicamente, não vou... E então também sinto que ainda existe um bocadinho disso. Mas achas que, especificamente, eu estava a pesquisar sobre o tema e para falar contigo e deparei-me com uma pergunta que era serão as pessoas, a comunidade africana mais homofóbica do que a comunidade branca?
Eu acho que sim, por acaso. Eu acho que essa... Nós não falamos disso. Não há esta conversa que toda a gente tem medo e porque não há gays homens africanos. Nós como cultura, a nossa própria cultura foi erradicada pelo colono e o colono erradicou a nossa cultura de maneira massacrante. E então isso vem também um bocadinho com os nossos genes. Né? Nós temos ainda muita resistência em reagir. Né? Nós temos bué de medo de reagir e de mandar um lugar, e por isso é quando aparece alguém que está nessa posição, toda a gente vai de lá, tipo, percebes? Dá força, não é? Dá força porque as pessoas percebem, nós precisamos mais disto, mas depois ninguém faz. Estás a ver? Estamos aqui nós os dois a dizer isso para toda a gente. Fazer mais, aparecer mais, sem medo. Temos de perder o medo e temos que deixar isso para trás, já não estamos nesse tempo. E estamos numa época, estamos numa época diferente. De tempo atrás já, apesar da descolonização ser algo mais recente, não se passaram passaram-se 43 anos, 44 anos. É pouco tempo, apesar de parecer muito, mas é pouco tempo. Eu já não consigo ficar mais calado, não é? Já quero eu prefiro evoluir para outros temas e eu acho que isto aqui da homossexualidade é uma cena, tipo, eu por exemplo, é uma questão que eu sinto que com a minha família eu não podia, nunca se falou, sabes? Nem foi questão, para não dar ideias, estás a ver? Não, pá, na comunidade africana não há, eu não conheço, e vocês, só te conheço a ti, assumido, não é? Não conheço lésbicas, não conheço gays. Quem é que vocês têm de referência? Gays, lésbicas, africanas, homens? Eu também nós. Exato, nós queremos conhecer. Aqui em Portugal, de certeza, há uma panóplia de gente, mas uma panóplia de gente que se mantém escondida na sua. Sim, se calhar se fores ao Trump, ou se fores assim. Sim, mas específicos, só sítios em específico. Não há assim, no dia a dia não. Não sentes que as pessoas. Até porque o homem gay que consiga de alguma maneira ser um homem normal. Né? Tipo, sem trejeitos ou aquelas coisas que as pessoas associam, geralmente quer manter essa ambiguidade, digamos. Sim, nunca sei e tal. Porque agrada gregos e troianos, claro, então mantém-se ali aquele lugar ambíguo que é já mas também não vive, eu acho que a pessoa assim também não é totalmente feliz, não é? Não, porque já não podemos estar a fazer isso, porque isso é um pouco hipócrita, estás a perceber? E é uma postura que já não dá para estar a perpetuar também, porque nós temos que mostrar que há variações dentro do homem gay, que nós podemos ser quem nós quisermos. Então não faz sentido, de repente, tipo, não consegues fazer com a tua vida e estás ali escondido e não sei o quê, e só meia dúzia de pessoas é que sabem, mas depois existe uma cena como é o Sudão e pões a fotografia azul. Exato, ou seja, completamente... Tipo, what the hell? Porque é que não podemos estar todos pelo bem-estar da humanidade? Exato. Regra geral, tipo, não temos que agredir ninguém. Há aquele dizer que surgiu agora esta semana, eu até publiquei no meu Facebook, que diz equal rights for one doesn't mean equal rights, less rights. Estás a perceber? Ou seja, mais direitos para mim não quer dizer mais que vai retirar do menos outro, direitos para o outro. Eu acho que as pessoas têm essa ideia. E as pessoas ficam muito assustadas e acho que as pessoas não param realmente para pensar que all these things that it's happening to the world. Mas olha, é engraçada essa frase. Agora estava a pensar, por exemplo, do movimento feminismo, os homens pensam que é para retirar alguma coisa deles. É sempre assim, em termos de igualdade, como mesmo nós, do combate à discriminação racial, as pessoas pensam que vamos tirar alguma coisa deles. E é uma frase que é boa para reflexão. E eu acho que é um pouco isso, né? Como é que nós como humanidade conseguimos chegar à Lua e vamos até o Marte e não sei o quê. Mas depois em outras cenas somos tão ignorantes e tão hipócritas, não é? Somos tão condicionados, como é que um livro, como um parágrafo de um livro da Bíblia consegue estar tipo, há quase 3.000 anos em vigor e que as pessoas ainda matem. Tipo, eu li esta semana que no Irão foi pelo Zafir, que ele vai passar a executar homossexuais em praça pública por ser contra a moral. Ou seja, né? Interpretam e levam aquilo a sério por pessoas que não tinham nem metade, nem um terço, nem um décimo da informação que nós hoje em dia temos. E nós levamos isto tão afincadamente até ao fim, tipo, não é? Por favor, exato, hoje não faz sentido. Por favor. Olha, e só para finalizar, sendo tu tão peculiar, não no mau sentido, mas peculiar, original, é difícil seres o primeiro. Primeiro gay, angolano, artista,
Sabes? Ou seja, o primeiro, porque não tens referências, se calhar nunca tiveste referências, é isso que eu mas digo. isso também não é verdade, isso também não é verdade, sabes porquê? Porque eu quando morei em Angola, quando havia, eu tinha uma tia que fazia umas festas lá em casa. Festa africana, sei. E ela tinha amigos gays que eu quando era miúdo via o Didi, malta tipo de Angola, que então tiveste referências, algumas? Mas na altura eram pessoas que eu via, curtia, mas era tipo, ui, mas não posso nem chegar perto, estás a ver? Tal como acontece hoje em dia. Que há pessoas que vêm de longe, que gostam da cena, que até podem mandar uma mensagem, até podem abordar e dizer, olha mano, parabéns, grande força, grande cena, mas depois não passam, não querem estar próxima porque não querem estar associadas, estás a ver? E então eu tive referências, algumas, poucas, né? E depois eu tive muita sorte também, porque pá, a minha família é uma família mesmo tipo excepcional. Te abraçou nesse sentido. E tudo de conflito interno foram mesmo conflitos internos, não foi só porque, pronto, eu tive aquela fase de início com o meu pai, que era tipo, whatever, é miúdo também, tem que apanhar umas porque se está a fazer mal, né, para a cabeça do pai. Mas eu tive algumas pessoas em Angola que ajudaram-me um pouco nessa construção, de saber quem é que eu era e não sei o quê. Obviamente que tu tens-me perguntado em relação ao coming out. Eu fiz o coming out público, fiz o coming out numa palestra do TEDx. Nessa palestra do TEDx. Foi nessa? Fizeste? Sim. Mas eu já estava fora do armário há muito tempo. Tipo, mas sim, mas publicamente foi ali. Foi naquele momento. E as pessoas ficaram... Pá, eu pessoalmente... já sabiam? Como é que foi a reação? Foi, mesmo para os teus amigos e assim, Paulo, já sabíamos? Ou foi tipo, que choque? Não, houve de tudo. Houve aqueles que, só agora, mas achas que isso também é novidade, estás a ver? E houve depois os outros que era tipo, mano, fizeste mal, estás a perder as gajas, então, não sei o quê. E depois há aquelas pessoas que sofrem, né, que a maior parte delas é mas da família. Mas sofrem com o que tu podes sofrer, não exatamente por ti, e de alguma maneira têm razão também, porque it's not easy. Sim, mas é porque sentem amor por ti e querem-te bem, não é? E é realmente é preciso ter muita força e muita resiliência e continuar para viver e ser tu próprio. Completamente, porque houve momentos em que eu pensei, bem, that's it, tipo, vou arranjar uma mulher com casar, filhos. Mas sabes quantos homens estão aí casados com filhos e depois revelam aos 50? Isso é pior, eu acho. Isso é muito mais chocante, eu acho. Não africanos, mas em Nova Iorque tive amigos que casaram, tiveram filhos e depois aos 40 anos se transitaram para... Estás a perceber? É pior, andas uma vida em negação e depois criares toda uma fachada. Então, I don't know, tipo, não sei, mas é definitivamente um percurso que eu não sei por acaso, é divertido. Em Angola, qual é a religião que predomina? É católica. Ok, pronto, por exemplo, na Guiné há muitos muçulmanos, meus pais são muçulmanos, ou seja, estás a perceber, o que eu digo quando eu pergunto se a comunidade africana porque há muitos muçulmanos, por exemplo, há muitas religiões que não... e há religiões não aceitam e vivem com aquela mentalidade e depois também... Ou sais dali, ou então não tens muitas hipóteses, ou és outra pessoa, não é? Mas eu não percebo quando Deus é amor e Deus é essa energia universal. Teoricamente, eu só acho que é teoricamente. Como é que as pessoas podem promover ódio? Para mim é só essa, percebes, a base, a estrutura. Se Deus é amor, porque é que alguém vai promover ódio gratuito contra X e Y? Ou seja, Deus só ama estas pessoas se comportarem assim. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, percebes? E eu acho que isso temos que pensar que fomos todos, se vamos entrar nesse tipo de discurso, fomos todos criados por Deus, então Deus ama-nos a todos igualmente e Ele criou-nos também com essas diferenças para podermos explorar tudo isso, porque há uma contribuição muito grande que é feita hoje no mundo e que foi sempre feita pela comunidade LGBT, porque nós estamos aqui desde o início dos tempos, apesar disso se calhar não estarem tantos documentos históricos. Sim, não está documentado tanto. Mas isso é algo que sempre teve e em Angola, por exemplo, temos tribos como os Budabis, que é uma sociedade matriarcal em que os homens é que se maquilham, os homens é que dançam para as mulheres, os homens é que tomam conta das lides da casa e não sei o quê, e tu percebes, essa tribo, por exemplo, não não foi colonizada e então percebes? Tem é diferente logo. Exatamente, então temos
que saber perceber que também este discurso de que o homem bantu não é gay, o homem africano não é gay, isso é somente do colono que ainda está a fazer eco nas vossas cabeças, tipo, isso não existe, isso não existe porque não tem como... Mas nós mesmo, nós, comunidade africana, mesmo nós, eu acho que também perpetuamos um bocado esse preconceito. Não, perpetuamos porque lá está, levamos muito, com muitos anos do imperialismo, na parte da lusofonia, o imperialismo português. Sim, mas também tem a ver com a hipersexualização dos corpos negros, não é? A mulher é sempre a gostosa e aquela... porque eram corpos violados e tudo. O homem é sempre aquele macho forte e tinha que mostrar aquela masculinidade, e a forma como nos hipersexualizam um homem negro, dizem sempre que tem uma grande potencial, uma grande performance. Sim. Ou seja, estás a perceber? Ou seja, e tu dizes esse tipo de ideia que já está tão impregnada, dizes que ele é gay, é tipo... para as pessoas, estás a perceber? Não, mas mesmo no tempo do colono, os escravos, né, eram obrigados tipo, a produzir um certo número de crianças por ano. Mas estás a ver, logo isso tudo... E eram obrigados a fazer orgias em que interagiam homens com homens e mulheres e não sei o quê. Mas ainda mais atrás, se fomos tipo no início do imperialismo, se fomos para 1400, 1500, já há relatos, né? Eu fiz aquela história que foi para os museus do José Francisco Pereira, que era um escravo que copulava com homens brancos e que era sodomita e que acabou por admitir isso em tribunal e por isso foi condenado por bruxaria. É um documento que prova que a interação entre os escravos e os homens brancos, entre homens, já existia. E é isso, só que pá, também pensei para estar aqui a falar sobre normalidade. Sim, tu falas da tua realidade, não é uma questão de nós dizermos o que é. Há tanta coisa que é tão... Eu acho que hoje em dia é difícil ser, sabes? Só ser. Eu já não digo o que é só ser. É difícil, sabes? São muitas coisas. Porque as pessoas têm que categorizar, rotular, há muito essa importância, as pessoas têm que saber quem tu és, exatamente, isto e aquilo, porque se tu fores alguma coisa que não corresponda... Sim, mas eu acho que essa cena de tentar rotular e tentar qualificar ou categorizar alguém, para fazer isso tínhamos mesmo assim ter uma mente bem aberta e bem disponível. E as pessoas que realmente tentam fazer isso são pessoas condicionadas a partida. Percebes? Então não têm grande tolerância. Sim, só têm uma visão de vida. São pessoas fundamentalistas que têm uma visão e isso não faz parte daquilo, já não é. Excluído. E é triste, mas claro que vamos ter que lidar com isto e quem tem o poder de ter uma plataforma como tens tu, ou como tenho eu, com a Peace Foundation, e tu numa questão em que trazes convidados e que eu acho que é lindo o projeto, eu espero que consigas abrir a mente de muita gente. É o que eu tento fazer, é o que eu tento. Desejo-te muito boa sorte, muito trabalho em ajudares a co-criar uma nova maneira de estar, principalmente dentro da nossa comunidade, como é óbvio. E acho que é isso, é um trabalho de everyday, nunca acaba. Sim, persistência e mantermos fiel basicamente a nós mesmos e sempre felizes. E vamos perder a força às vezes e depois vamos recuperar e sempre que precisares, conta comigo. Sim. Eu estou aqui. Black Power here! Anything you need, Obrigada. I'm Obrigada, Paula, sério. Eu acho que esta conversa vai ser super importante para toda a gente lá em casa, porque eu acho que há muita gente jovem que ainda tem vergonha e tem reticências e limitações a passar, aliás, a ultrapassar estas questões. E portanto também vão ver a tua experiência e vão ver que não foi fácil, que continua a ser uma luta e quando não nos assumimos fora da norma é sempre uma luta diária, não desaparece. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado da convidada desta semana. Vale a pena. Se tiverem questões, podem enviar para mim, podem enviar para o Paulo, eu vou deixar aqui todas as informações, Facebook, Instagram do Paulo Pascoal. Vocês de certeza que já o conhecem, quase toda a gente, em geral quase toda a gente já conhece, até porque não há muitos atores negros aqui em Portugal, então acaba-se por contar pelos dedos. Sim, mas já vai começando a ver. Não, claro que há mais, mas mesmo assim são poucos. Sim, deviam ser muitos mais. Claro. Para ser mais representativo da realidade cultural e diversa de Portugal. Mas pronto, isto é um tema para outro vídeo. Pessoal, não se esqueçam de subscrever, partilhar, colocar gosto, aquelas coisas todas que vocês já sabem. E até a próxima. Beijinhos! Tchau, obrigado.
Olha, já tenho gostado. Sim, foi fixe, foi fixe. Eu falo bué também. Sério, falas os cotovelos.